A jornada da física tem sido marcada por desafios audaciosos que colocam em xeque as nossas intuições mais arraigadas. Estamos agora em um ponto crucial em que avanços inovadores podem exigir que abandonemos conceitos considerados intuitivos e fundamentais. Por exemplo, espaço e tempo. A física herdou uma forma moderna ao descrever como os objetos se movem dentro da trama do espaço e do tempo. Estes são os bastidores nos quais o espetáculo da física se desenrola. Mas o palco, esse começa a desmoronar nas escalas mais ínfimas e nas energias mais elevadas, levando consigo os alicerces da física. Há uma crença crescente de que para restaurar a integridade física devemos desafiar nossa intuição mais profunda. Embora espaço e tempo pareçam fundamentais, essa primazia pode ser uma limitação imposta por nossas próprias mentes. Nas novas teorias que desafiam os limites da física, a concepção tradicional de espaço e tempo, em sua forma elementar, não é o que nossas mentes concebem. Exploraremos a realidade subjacente ao espaço e ao tempo. Questionaremos se nossas mentes têm uma representação precisa do que existe lá fora. E se não, por que mantemos então essa percepção tão convencional do espaço e do tempo? Se espaço e tempo não são fundamentais, surge a indagação: qual é a verdadeira natureza dessas entidades? De onde emana o espaço e o tempo? Então hoje estamos dando aqui um primeiro passo para examinar como a ideia de espaço absoluto e tempo na física surgiu e como essa concepção está começando a ruir. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos começar a questionar os conceitos mais fundamentais da física. Existe essa percepção de que o espaço é como um grande vazio, uma vastidão aguardando ser preenchida pela matéria. Enquanto isso, o tempo é uma transição contínua do futuro para o passado através do presente. Tudo isso regido pelo tic-tac inevitável de um mesmo relógio. Entretanto, a ideia de que o espaço e o tempo têm uma existência independente de seu conteúdo solidificou-se na intuição popular e, ao mesmo tempo, na física. Contudo, debates sobre a realidade ou quão fundamentais são essas dimensões ocorreram entre os humanos por milênios. Podemos resumir as duas principais concepções de espaço-tempo como relacionais, ou seja, sendo uma rede de relações posicionais entre os objetos, ou absolutas, uma entidade real que existe independentemente dos objetos. E ao invés disso, ele os contém. A última parece ter surgido recentemente. Vamos voltar então aos tempos antigos. Eles certamente ponderaram sobre o espaço, afinal, realizaram mapas, inventaram a geometria. Mas as geometrias de Euclides e Pitágoras não necessitavam da noção de espaço como uma entidade absoluta. Foram concebidos como relacionais. Por exemplo, um triângulo era definido pelos comprimentos relativos aos seus lados e pelos seus ângulos internos. Não é necessário um esquema de coordenadas para definir um triângulo, o que é interessante, pois os gregos antigos não possuíam. Embora os mapas deles incluíssem longitude e latitude, eles não adotaram nosso hábito moderno de subdividir o espaço vazio com eixos x, y e z. A ideia de uma grade de coordenadas só surgiu muito tempo depois. Embora essa ideia pareça intuitiva para muitos de nós, só se tornou comum após 1637, quando o matemático e filósofo francês René Descartes o formalizou. Com o sistema de coordenadas, tornou-se possível representar conceitos numéricos abstratos em termos espaciais, como graficamente expressar uma função algébrica. Além disso, proporcionou uma ferramenta para descrever espaços físicos arbitrariamente grandes e imaginários, revolucionando rapidamente a física. Quanto à natureza real do espaço, Descartes compartilhava a visão de filósofos como Platão, que não acreditava em um espaço vazio. Para Descartes, o espaço só é real na medida em que se define a extensão dos objetos e da matéria. A criação do primeiro sistema de coordenadas matemáticas marcou o início de uma concepção radicalmente diferente do espaço. Isaac Newton desempenhou um papel crucial nessas transformações, oferecendo um conjunto de equações destinadas a descrever completamente o movimento dos objetos e como esses movimentos se modificam sob a influência das forças que os afetam. Bom, a mecânica newtoniana construída sobre as coordenadas de Descartes
e baseada em um relógio universal, revelou-se incrivelmente bem-sucedida e até mesmo revolucionária. O sucesso foi tanto que muitos, incluindo o próprio Newton, passaram a considerar os fundamentos da mecânica, ou seja, as coordenadas de espaço e tempo, como entidades fisicamente reais. Newton afirmou categoricamente que o espaço era absoluto, existindo de forma completamente independente de quaisquer objetos contidos nele. O volume vazio contido pela grade cartesiana era para Newton uma entidade própria. Além disso, ele defendeu a ideia de que o tempo também é absoluto. Enquanto que de Aristóteles a Descartes, o tempo era predominantemente compreendido como uma contagem de eventos. Newton adicionou a ideia de um relógio universal único, marcando a mesma hora para todos os observadores. Segundo Newton, o tempo passa por si só, mesmo na ausência de qualquer mudança. E ele também sustentava a existência de uma noção absoluta de repouso. Bom, imaginemos então um referencial principal onde os eixos x, y e z estão imóveis e se sua posição é fixa em relação a esses eixos, então você está realmente parado. Essa perspectiva contrasta com as ideias de Galileu, que um século antes revelou que a velocidade é relativa. A velocidade que você mede para outro viajante depende de sua própria velocidade. As leis da física permanecem consistentes em qualquer ambiente sem aceleração, conhecidas como referencial inercial. Mesmo que Newton aceitasse as implicações matemáticas da relatividade galileana, via a dificuldade em definir um referencial inercial preferido como uma limitação da mente humana, não do universo. O sucesso da mecânica newtoniana fortaleceu a concepção da realidade, do espaço e do tempo nas mentes de todos. Contudo, o surgimento de um opositor proeminente, o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, com quem Newton compartilhava uma rivalidade intensa, que além da disputa pelo crédito na descoberta do cálculo, também possuíam uma área de desacordo, que era a natureza do espaço e do tempo. Leibniz não aceitava a alegação de Newton de que essas dimensões eram de alguma forma reais e independentes de qualquer coisa neles. Para Leibniz, tanto o espaço quanto o tempo eram relacionais, indicando que os objetos existem, mas não necessariamente em um espaço tridimensional ou em qualquer outra dimensão específica. Ao invés disso, ele considerava a ideia de que a separação espacial é uma qualidade dos próprios objetos, ou mais precisamente da conexão entre eles. Vamos então tentar entender o que poderia significar se o espaço estivesse codificado nos objetos ou em suas relações, em vez de existir independentemente deles. Imagine inicialmente uma única dimensão do espaço representada como uma linha típica do espaço newtoniano, onde cada ponto representa uma posição absoluta em um universo unidimensional. Colocamos algumas partículas nesse universo e a posição de cada uma é definida por sua localização na linha, uma escala que adicionamos como sistema de coordenadas. Agora, na visão de Leibniz, não há espaço, então nos livramos da linha. As partículas ainda existem, mas não ocupam lugar algum. Por exemplo, suponhamos que três corpos distintos A, B e C encontrem-se lado a lado em linha reta, de forma que A esteja antes de B e esse antes de C, se olharmos da esquerda para a direita. Assim, se perguntarmos qual é a situação dos corpos A, B e C, parece óbvio que os temos situados relativamente e de acordo com a ordem pré-estabelecida, ou seja, da esquerda para a direita. Então A está antes de B e B está antes de C. Da direita para a esquerda, C está antes de B e esse, por sua vez, está antes de A. Nesse caso, houve uma mudança da situação relativa dos corpos. C passou a ser o primeiro lugar ao invés de A. Logo, a situação é uma consequência imediata dessa ordem de coexistência dos corpos ou do espaço. Ou seja, são simplesmente conjuntos de propriedades sem tamanho ou localização específica. Como a localização não faz sentido, podemos sobrepor as partículas ou, se preferirmos, separá-las para visualizá-las. Podemos até mesmo adicionar propriedades a cada partícula. Por exemplo, uma espécie de grau de liberdade, uma característica da partícula que pode assumir valores diferentes e pode mudar ao longo do tempo. Outras características podem ser consideradas como graus de liberdade, como energia, fase, rotação, entre outras. Por exemplo, podemos atribuir um comportamento peculiar. Ela pode mudar livremente e, se estiver em processo de mudança, continuará fazendo na mesma proporção e na mesma direção.
Curiosamente, essas partículas não têm conhecimento mútuo, a menos em situações especiais. Então, se duas partículas têm características com valores próximos, esses valores influenciam uma a outra, alterando a velocidade com que evoluem. Então, pode ser que elas procurem se assemelhar mais ou talvez tentem se distinguir mais. Então, se representamos esses valores em uma linha numérica, ou seja, um eixo X, o comportamento das partículas se assemelha ao movimento no espaço, onde elas se atraem ou se repelem quando estão próximas. A distinção entre partículas movendo-se no espaço e um comportamento semelhante ao espaço emergente de um grau de liberdade dentro das partículas torna-se indistinguível. Gente, vale ressaltar que esse experimento mental não reflete exatamente o que Leibniz descreveu, nem é uma explicação literal de como o universo deveria ser compreendido. Para começar, precisaríamos de 3 dimensões espaciais em vez de uma única. Além disso, Leibniz concebeu que a posição estava codificada na relação entre partículas, não nos objetos em si. Ele também atribuiu nomes às suas partículas elementares chamadas mônadas, ou substâncias simples, ou alma, que entre outras características possuíam consciência, e o espaço emergiu de suas perspectivas de primeira pessoa entre si. Na verdade, não precisamos dessas características adicionais. A concepção de partículas com interações internas e graus de liberdade ilustra como o espaço pode surgir de relações entre elementos que não estão intrinsecamente no espaço. Isso representa a visão de Leibniz sobre o espaço. Leibniz discordou de Newton também em relação ao tempo. Veja só, para ele o tempo era uma medida intrínseca da mudança em cada elemento e não baseado num relógio cósmico que mantinha o universo em sincronia. Bom, mesmo que Newton fosse considerado líder incontestável da ciência na época, sua preferência por espaço e tempo absolutos dominava os físicos e eventualmente permeou a imaginação popular. Mas quem estava realmente certo? Os objetos estão no espaço e se movem através do tempo, ou o espaço e o tempo estão de alguma forma incorporados nos objetos e em suas conexões? As dimensões são absolutas ou relacionais? O primeiro grande avanço parecia favorecer Newton. Ao longo do século XIX, nossa compreensão da eletricidade e do magnetismo se convergiu, revelando a existência de algo chamado campo eletromagnético. Um campo é simplesmente uma propriedade que pode assumir um valor numérico em todos os pontos do espaço. Por exemplo, a temperatura é um campo definido no ar ao seu redor, emergindo das propriedades das partículas de ar. Surpreendentemente, o campo eletromagnético não requer partículas para existir. Pela primeira vez surgiu a possibilidade de um campo ser uma propriedade intrínseca do próprio espaço. Se o espaço pode ter propriedades, então certamente ele deve existir objetivamente. Além disso, mais propriedades intrínsecas surgiram com o advento da mecânica quântica. Por exemplo, foi demonstrado que o espaço possui uma espécie de energia, mesmo na ausência de partículas, conhecida como energia do vácuo. Mas, para realmente decidir sobre a realidade do espaço e do tempo, para arbitrar entre Leibniz e Newton, precisamos do definitivo. Precisamos do maior especialista no espaço e no tempo que já existiu. E esse é Albert Einstein. Bom, a gente discutiu muito, inclusive no último vídeo, tanto a teoria da relatividade especial quanto a geral. Então, Einstein se posiciona entre Leibniz e Newton. Ele permite uma estrutura interligada lá fora, que pode conter objetos e sobre os quais distâncias e durações podem ser definidas. Mas essa estrutura não é absoluta e fundamental da maneira que Newton a concebeu. Então, segundo Einstein, Descartes e Platão tinham alguma razão. Não há tal coisa como um espaço vazio. Mas será que Einstein encerrará o debate? Longe disso. A relatividade geral enfrenta desafios nas escalas muito pequenas. Mais precisamente abaixo de 10 elevado a menos 35 metros, o comprimento de Planck. Nesse nível entra em conflito com a mecânica quântica, tornando-se impossível definir distâncias significativamente menores ou durações mais curtas que o tempo de Planck. Esse conflito é um dos principais desafios na física, inspirando novas abordagens.
ou seja, cordas, gravidade em loop e por aí vai. Se alguma dessas teorias estiver correta, Leibniz pode ter descoberto algo. O espaço existe nas relações entre algum tipo de elemento fundamental, não como um tecido absoluto e fisicamente real. Leibniz também tinha outra ideia controversa. Ele acreditava que o espaço estava na mente. Bom, isso não equivale a afirmar que a realidade está confinada às nossas mentes, nem implica que o espaço seja inexistente. Nada disso. Na perspectiva de Leibniz, tudo que existe lá fora, comportando-se como espaço, apenas adquire a sensação subjetiva de profundidade, largura, altura e distância. Quando o nosso cérebro se esforça para organizar objetos separados por uma propriedade abstrata, mais fundamental. Podemos comparar isso, então, com a experiência subjetiva da cor vermelha, que surge quando o cérebro interpreta uma frequência específica da luz. Então, imaginar um universo desprovido de espaço ou tempo é surpreendentemente desafiador, pois essas dimensões parecem intrinsecamente enraizadas em nossos processos mentais. Talvez seja necessário superar essa visão para avançar na física. Então, devemos nos aprofundar em como e por que nossos cérebros constroem de maneira tão convincente as estruturas espaciais e como os mundos temporais internos se tornam cruciais. Faremos isso então em vídeos futuros. Aguardem! Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Gostaria, antes de partir, de indicar 2 livros para vocês. O primeiro, Correspondência Leibniz-Clarke, por Samuel Clarke. O segundo, Conceitos de Espaço, a História das Teorias do Espaço na Física, por Max Jammer e Vera Ribeiro. Não preciso dizer que adquirindo os livros através do link que deixarei no primeiro comentário, você ajuda indiretamente o nosso canal, tá? Eu também vou deixar os links para minhas redes sociais, não deixem de acessar. Lá eu faço bastante coisa, posto coisas diferentes que não tem aqui, posso fazer enquetes. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhem nas redes sociais de vocês, assim vocês ajudam o crescimento da nossa comunidade. Façam comentários, me digam o que vocês acharam. Vai vir surpresa por aí nos próximos vídeos, tá bom? Galerinha, vou deixar na tela final um vídeo sobre a relatividade geral que nós fizemos. Espero que vocês acessem para complementar as informações que tivemos aqui hoje. É isso, um beijo no coração de vocês e até uma próxima!